Gente querida de paz e bem, um abençoado domingo para todos nós, para todas nós. Paz e bem, gente querida. Um bom dia. Hoje, terceiro domingo da Páscoa. Nós estamos, caminhando com o ressuscitado. Jesus está se revelando a nós, discípulos e discípulas. Estas são as narrativas da ressurreição. As narrativas próprias, os textos próprios para esta quadra da Páscoa. E, de uma forma bem especial hoje, a gente vai ver o sentido de comunidade e a essencialidade do amor. Para quem ainda não me conhece, sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade gaúcha de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida, paz e bem. É Páscoa, né? Tempo de alegria. Alegria que a gente carrega, não é? A partir dessa chama, desse fogo do esperançar próprio daqueles irmãos e irmãs que caminhavam com Jesus no caminho de Emaús, né? E que estavam tristes, desanimados, mas que na presença do caminhar de Jesus sentiam fogo no coração, né? Depois que ele se revela assim, mas a gente não sabia, a gente não percebeu que o calor no coração aquecia na medida em que ele caminhava com a gente? É assim. Essa alegria, não é? Não é alegria, volto a dizer, eu já disse algumas vezes aqui, não é essa alegria não é, de alegria boba, né? De ser alegre porque tem que ser alegre, porque a gente tem que se alegrar. Os tempos são difíceis, né? São desafiadores, né? Mas a gente precisa ter diante de si essa força interior, né? Essa força que vem do alto, que vem de dentro, que vem do profundo do ser humano. Aquilo que a gente chama de mística, não é? Dentro dos movimentos sociais, a gente percebe isso, esse sentimento mesmo, e é bem dentro da tradição cristã, essa dimensão de mística. Mas vamos lá, vamos ao texto de hoje. O texto de hoje está em João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19, tá? Eu vou ler o texto e aí a gente vai ver que esse texto tem dois períodos ou duas perícopes, né? Essa perícope, esse trecho tem dois núcleos, dois momentos. E aí a gente vai ver a importância de cada um, contextualizar e estabelecer uma relação e trazer, claro, uma mensagem para nós, né? O que é que a gente fala, o que é que esse evangelho nos fala para hoje. Vamos lá. O texto está em João, capítulo 21, 1 a 19. Depois dessas coisas, quais são essas coisas? Da aparição a Maria Madalena, aparição aos discípulos, aparição a Tomé, né? Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse, eu vou pescar. Eles disseram, nós vamos também. Saíram e subiram no barco. Mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus lhes disse, joguem a rede do lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora por causa do grande número de peixes que pegaram. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro,
É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou na água. Os outros discípulos chegaram com o barco, que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram, viram um peixe, viram um peixe na brasa e pão. Jesus lhe disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Alguns dos discípulos, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado dentre os mortos. Este é o primeiro trecho, aqui, versículo 14, 1 a 14, da cena, quer dizer, a cena inicial. Esse evangelho é riquíssimo, a gente poderia passar aqui o resto do dia comentando sobre ele. Mas o importante aqui pensar é o seguinte: há um paralelo, entre esse, a gente pode estabelecer esse paralelo desse texto de João com o texto de Lucas, no mar da Galileia, não é isso? Em que Jesus, o mar de Genezaré, em que Jesus estava com a multidão e diz a Simão, avance, ele chega também, perguntando se peixes, se havia pegado alguns peixes, e eles disseram que trabalharam a noite toda e não conseguiram pescar nada. Então Jesus disse: busque avançar. E eles pegam muitos peixes e aí eles ficam... E também, da mesma forma, Pedro fica assustado com Jesus e se joga e diz: Senhor, eu sou um pecador. Tem toda essa situação, afaste-se de mim. Então, a ideia desse texto aqui no paralelo é que a mensagem daquela é do início do ministério. Pedro aqui é chamado: vem, Pedro, Você vai ser pescador de gente, você vai ser pescador de pessoas, vai pegar com a rede no sentido de chamar para junto. E da mesma forma aqui também tem essa ideia, de os apóstolos serem aqueles que jogam as redes e trazem para junto de si esses peixes. O número aqui que sempre perguntam, 153 peixes, segundo alguns pesquisadores, algumas pessoas que aprofundam, seria o possível número de nações conhecidas na época. Então, ou seja, essa pesca é para todo mundo, não é só para o povo judeu. E aí tem toda essa dimensão do não reconhecimento. Jesus já havia se apresentado a eles antes, eles haviam conhecido. E aqui não reconheceram, mas aí o discípulo que amava, que ele amava, disse: este é o Senhor. Então é o amor do discípulo amado, que faz com que os olhos abram. Quer dizer, é o amor que abre as portas do entendimento e do coração, para o reconhecimento. Isso é muito bonito. E Pedro, mais uma vez, assim como tinha se jogado lá e colocado que era um pecador, afaste-se de mim, Ele aqui está nu e aí ele se joga também com vergonha, Pedro é uma dimensão muito humana, do apóstolo, do discípulo, Ele tem todo esse lado Pedro de ser, Essa espontaneidade, vamos dizer assim. Como ele disse, a gente vê a cena, olha, estou aqui sem fazer nada, vou pescar, Aí os outros vão também. Esse cotidiano em que Jesus aparece. Jesus não aparece,
dentro dos relatos de João, em situações extraordinárias, mas do cotidiano, né? Ali uma mulher sentada chorando, né? Porque levaram o corpo do seu mestre. Outro, eles ali numa sala fechada, como essa aqui. Outro, pescando. Quer dizer, são situações em que Jesus aparece aos seus discípulos, né? Isso é algo que dá uma pista de onde a gente pode encontrá-lo. Vamos continuar o texto? E aí a gente fecha estabelecendo essas relações. A partir do capítulo 15 até o 19. Depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus disse: Alimente os meus cordeiros. De novo, Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você é meu amigo? Então Pedro ficou triste, porque na terceira vez Jesus lhe havia perguntado se era seu amigo. E disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que sou teu amigo. Jesus disse: Alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo, eu lhe garanto, quando você era mais jovem, se preparava e ia para onde queria. Quando for velho, estenderás as mãos, e outro vai prepará-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus falou isso, indicando com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E completou: Siga-me. Pois é naquele encontro, né, naquele ágape, naquela partilha de pães e peixes, né? Esse banquete, a alimentação em comum, né? Ali, um peixe assado, um pão ali, e aí eles estão nesse espaço, a gente pode visualizar, né? Esse espaço de convivência, todo mundo em silêncio, sabendo que é o Senhor, mas ninguém ousa perguntar, porque de um lado reconhece e agora sabe que é Ele. E aí, Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, você é meu amigo? Né? Ou melhor, né, como outros textos bem colocam, esse amor aqui filial, né? Você tem amor filial por mim? E aí ele, sim, sabes que eu sou teu amigo. Né? Mas assim vai. Alimenta minhas ovelhas. Né? De um lado, Jesus coloca que as ovelhas não são de Pedro. São dele, de Jesus. E coloca a ideia do cuidado, do alimentar, né? Ali. Do cuidar. O cuidar dos animais, cuidar dos seres, pressupõe também a alimentação. Por que a gente está alimentando as ovelhas? E aí, Jesus coloca exatamente essa dimensão do amor filial de Pedro. E aqui, assim como no primeiro trecho, na primeira perícope, havia um paralelo, né, lá do início do ministério, e agora no final, e a mensagem é a mesma, tornar esses homens pescadores, esses pescadores e pescadores de homens. Jesus aqui fala com Pedro por 3 vezes. Nesse sentido, é uma reabilitação. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes a ele. E Pedro responde, sim. Mas assim como naquela vez ele se entristece, porque ele lembra, né, em Lucas, quando Jesus olha para ele, e aí ele lembra daquilo que foi dito à mesa, né? Mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu, Senhor, jamais, né? E aí ele nega, e aí ele cai em si,
Ele sofre a culpa. A gente pode dizer que Pedro até agora estava culpado. Culpado. E na pergunta de Jesus e na resposta, a gente pode sentir um progressivo, né? Vamos dizer, aprofundamento de Pedro em relação a Jesus, né? Do tipo, sim, Senhor, eu te amo. Aí depois ele vai percebendo, né? E vai lembrando. E aí no final ele diz, Senhor, tu conheces tudo. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu, não é? Disse ali quando você disse para mim, não é? Quem sou eu? E eu disse, eu sou o Senhor. E aí eu disse também, sim, tu és Pedro, tu és pedra, né? Tu és o Messias. E por isso, sobre essa fé, edificarei minha igreja. Logo em seguida diz assim, né? Quando Jesus diz, eu vou para Jerusalém para ser morto, né? Ser pego pela mão pelos chefes do poder político e religioso e militar. E Pedro diz, não, jamais, não, jamais. E quando Jesus escuta isso, Jesus diz, sai para lá, Satanás, vai de reto. Porque tu não falas a partir de Deus, mas tu fala a partir da carne, né? Então, esse Pedro, sabe, que aqui está sendo reabilitado, mas trazendo à memória tudo isso. E aí ele diz, sim, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu sou. E assim Jesus diz para nós. Ele sabe e conhece tudo de nós. A gente não precisa se esconder de Jesus, né? E aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, alimenta elas, cuida das ovelhas minhas, porque não são tuas, né? Não queira ser o ego todo-poderoso, inflado, né? Porque isso é diabólico, isso é satânico, isso é contrário à promessa, isso é contrário ao reino. Seja um colaborador, seja aquele que serve, seja aquele que coopera, apacenta minhas ovelhas, cuida delas, alimentando elas com o Evangelho. Porque quando você era jovem, você ia para onde você queria, né? Olha, mas vai chegar um tempo em que alguém vai pegar você e vai levar onde você não quer. Você vai ser levado para ser morto. Você vai ser torturado, você vai ser preso, vai ser torturado e vai ser morto. Por minha causa. Pela causa dele. Isso é o segue-me aqui do final. Seguir Jesus é perigoso. Bem distante desses, né, dessa cafajestada que tem por aí, não é? Com rótulos, se servindo, não só alimentando o povo, mas se explorando e comendo o povo, né? Se alimentando, né? Devorando o povo. Não. Essa dimensão do cuidado é que forma a comunidade. Esse é o sentido, né, do ressuscitado. É esse que revela o Cristo, o ressuscitado, o Jesus de Nazaré. A presença viva no cotidiano da gente. Né? E a única coisa que a gente precisa dizer é como Pedro disse, tu sabes tudo, Senhor, e tu sabes que eu te amo. Que por amor, quando chegar o tempo, e vou ser preso, vou ser torturado, não é? Essa comunidade de João, com esse texto, reabilita Pedro e coloca aqui mais uma vez essa dimensão do ressuscitado, né? Explicita esse ressuscitado como aquele que é vivo, que come, que se alimenta com a gente, que está junto, ali na beira da praia de Tiberíades.
tá bom? Como estava lá, né? Ali no lago de Genezaré. Então, essa é a mensagem, gente. Esse é o grande espírito desse alimento, né, que nos fortalece aí, a fogueira da gente aqui, virtual, perto do fogo, né, se alimentando dela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós tenhamos uma semana abençoada, né, que a gente possa ser fortalecido. Fica aqui o convite às 21 horas, né, para o grupo de oração. E se você não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda demais. Fica aqui o último recado. Se você puder, faça a sua assinatura solidária. Tem aqui, ó, na descrição do vídeo, o link. E no canal, a cobrinha lá em cima, aqui do lado direito, tá bom? Isso ajuda demais, gente, a gente. Isso fortalece também a comunidade, tá bem? Um domingo abençoado. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, galerinha de paz e bem. Aquele abraço. Tchau.